Bora lá, pessoal do sétimo ano, vamos acabar logo com isso. Então, aqui, última videoaula dessa semana, ok? Não falei antes, mas eu acho que esse tema, acho que, se não o último, acho que é um dos últimos aí que a gente vai tratar esse ano, porque a gente já está em dezembro, não é isso, gente? Já estamos em dezembro. Você está assistindo essa videoaula, já estamos em dezembro, pois é. Então, possivelmente, eu não sei se a gente vai conseguir dar mais algum tema novo aí, ok? Mas vamos focar nesse aqui, vamos focar no que a gente tem agora. Então, dando continuidade aí nos exercícios, ok? Então, valide a relação da atividade 5 utilizando para calcular os ângulos internos do triângulo, do quadrado, do pentágono. Então, a gente vai calcular os ângulos internos usando aquela expressão que a gente achou lá no item 5, tá ok? Isso tá lá também na primeira videoaula, também é tranquilo. Tem até uma tabelinha já, né? Aquela tabelinha da primeira videoaula traz todos esses caras aqui, já traz a formulinha de como a gente fazer as contas, é só montar elas aqui, passar limpo e ser feliz, gente. Olha que beleza, né? Já dei as respostas todas para vocês aí, vocês não têm nem trabalho. Então pesquisem lá na primeira videoaula lá que vocês vão ter as respostas desse aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, determine a medida expressa dos ângulos em cada um dos polígonos. Não é necessário copiar ou imprimir os polígonos, tá? Faça somente os cálculos. Que polígono é esse? Quantos lados tem aqui, gente? Ó, um, dois, três, quatro, 5 lados, ok? Ótimo. Qual que é a soma total dos ângulos internos de um polígono de 5 lados? De novo, volta no exercício anterior que você já tem um resultado. Soma esses caras aqui, ok? E subtrai, pega, somou, deu um resultado. Esse resultado você vai subtrair da quantidade total de ângulos, quantidade, né, a medida total a soma dos ângulos internos aqui, você vai ter no exercício anterior de um polígono de 5 lados. Pegou essa medida total, diminui a soma desses 4 aqui, a subtração, você vai saber esse cara. Professor, esse aqui tá faltando medida. Não tá, gente, ó, ângulo reto 90 graus. Então, aqui é 90 e aqui é 90. Então, ó, de 4 lados você tem 3. Quanto falta aqui? Qual a soma dos ângulos internos de um polígono de 4 lados? Também tem na atividade anterior. Soma esses caras e subtrai desse cara do total aqui, você vai fazer isso. Esse cara aqui, ó, tá vendo esse tracinho? Quer dizer que eles têm a mesma medida, ok? Então, quantos lados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quanto o polígono de 6 lados, quanto que tem? Qual é a medida dele, gente? Né? A soma dos ângulos internos dele. Olha, no exercício anterior também tem. Somou esses 4, diminuiu daquele, então você vai saber a soma dos dois aqui. Ok? Se os dois têm a mesma medida, se eu tenho o resultado dos dois junto, para mim saber os dois separados, é só dividir por 2, ok? Fácil demais, né, gente? Façam as contas e cheguem nesses resultados. Item 3. Como você faria para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular de 8 lados, um octógono? Ok? Como que a gente sabia? Ó, então, o polígono regular quer dizer que as medidas dos ângulos são iguais. Ok? Então, 8 lados, eu tenho 8 ângulos. Quanto que é a soma, né, dos ângulos internos de octógono? Tá? Então, você vai ter lá, em algum lugar você vai ter. Se não tem, você já tem a fórmula para calcular. Ok? Calculou, divide por 8, você vai chegar na soma no resultado de um dos ângulos. Porque o polígono, quando ele é regular, quer dizer que os ângulos são iguais. Os ângulos internos têm a mesma medida, todos eles. Ok? E a quantidade de ângulos de um polígono é igual à quantidade de lados. Ok? Vou seguir a vida aqui. Ó, qual a medida de um ângulo interno de um octógono regular? De novo, gente, acabou de fazer aí do item anterior, é só copiar, tá bom? Então, a medida de um ângulo interno, de um só. Então, marca aí, quanto que é. Observe o triângulo equilátero e responda. Olha só, gente, equilátero é o seguinte, ele tem as mesmas medidas aqui, ok? Então, aqui é a mesma medida desse, que é a mesma medida desse. Consequentemente, os ângulos têm a mesma medida, os ângulos internos têm a mesma medida, ok? Ótimo. Qual o valor do ângulo interno alfa? Qual que é essa medida aqui, gente? Vamos pensar o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, ok? Se as três é igual, se eu quero saber uma delas, se eu dividir por 3, eu vou chegar nessa medida aqui, ok? Ótimo. Maravilha. Então, só marcar aqui. 180 dividido por 3 vai dar um valor aqui, que é esse cara aqui. Qual o valor do ângulo externo B? Lembra, gente? Olha só.
Quanto que mede esse ângulo todinho aqui, o ângulo raso, ok? Meia lua, quanto que mede? Então, um determinado valor, certo? Eu já sei esse aqui, que é 60. Então, eu pego a medida total, menos 60, eu chego nesse externo aqui, ok? Qual a medida do A mais B? Então, soma um mais o outro, quanto que dá? Qual a relação existe entre A e B? Eles são o quê? Complementares, suplementares, intermediários, são o quê? A gente usou esse termo lá na segunda videoaula. Então, olha lá, quando a gente fala de ângulos externos, ele é alguma coisa do ângulo interno aqui, tá bom? Se eu falar, aí já vou dar a resposta. Então, vai lá, tentem lá, gente. Bom? Ó, calcule o valor dos ângulos internos e externos dos polígonos regulares. Não é necessário copiar ou imprimir os polígonos, faça somente os cálculos. Então, até aqui vocês já sabem como calcular os internos, agora os externos vocês sabem também, que na segunda videoaula a gente falou bastante sobre isso. Então, voltem lá e vejam como a gente faz o cálculo. Lembra? A soma dos ângulos externos aqui é sempre a mesma, gente. Tá ok? É sempre as mesmas. Lembra disso? Já dei a resposta. Então, os ângulos externos dessas três figuras vão ser, a soma deles vai ser as mesmas, ok? Tá. E eu quero saber de cada um deles, tá? Então você sabe o total já o total. Vocês sabem o total dos internos e o total dos externos. Então é só dividir pela quantidade de lados ou a quantidade de ângulos dos internos e a quantidade dos externos, você vai chegar nos devidos resultados. Beleza, gente? A gente vai parar por aqui, tá legal? Terminando de assistir essa videoaula, faça a devida entrega. Lado direito superior, apertar entregar, ok? Obrigado, gente, e até a próxima videoaula.